à conversa com o Padre Jorge Guarda, é vigário-geral da Diocese de Leiria-Fátima. Em cima da mesa temos dois temas. Primeiro, uma pequena análise desta viagem do Papa Francisco à Colômbia e daquilo que já disse e fez nestas pouco mais de 24, 48 horas. E depois vamos também falar e debater um bocadinho aqui, a perceber a Carta Pastoral para 2017-2018, que foi nestes dias apresentada pelo Bispo Dom António Marto, Bispo da Diocese de Leiria-Fátima. Desde já, Padre Jorge Guarda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui connosco. Obrigado também pelo convite e é um prazer estar com todos os telespectadores para esta conversa. E de facto temos um Papa Francisco como peregrino da esperança e da paz na Colômbia e onde já começou, nestas horas que lá está, não é? Quase 2 dias, já começou a deixar uma marca. Que referências nos ficam para já destas primeiras horas do Papa na Colômbia? Bem, antes de mais, a referência de que o Papa foi como promotor da paz e da reconciliação. Tínhamos presente que a Colômbia viveu dezenas de anos numa guerrilha, com muitos mortos, com muita gente desalojada, com gente que foi sequestrada e que ultimamente tem havido todo um processo para a paz e, portanto, houve já negociações, houve já acordos e tem sido objeto de alguma polémica, de alguma dificuldade a implementação desses acordos para que a Colômbia possa realmente aceder a um tempo de paz. Atendamos a que a Colômbia é uma realidade muito complexa e muito dividida e, portanto, existem muitas tensões, existem muitas feridas e a paz e a reconciliação é preciso ser realizada dia a dia e por todos os componentes da sociedade. E, por isso, a viagem à Colômbia insere-se dentro daquelas grandes preocupações que o Papa tem de ir às periferias. No caso concreto, um país trabalhado pela guerra, pela guerrilha e em busca de um tempo de paz e, melhor, a dar passos neste sentido. Por isso, o lema da visita do Papa é exatamente dar o primeiro passo. Um convite, naturalmente, a que cada membro da sociedade e os principais responsáveis da sociedade colombiana possam realmente fazer a sua parte, cada um, para que se chegue à paz. E por isso, paz e reconciliação são os dois temas fundamentais que o Papa tem abordado ao longo destas primeiras intervenções. E já teve intervenções, quer com as autoridades políticas, apelando a leis justas, apelando a que haja a atenção aos pobres, que haja a atenção a superar as injustiças, porque temos um país muito desigual e, naturalmente, também esta questão da legalidade é também um aspecto importante, e uma legalidade que vise realmente o bem do povo. Depois, à Igreja, nomeadamente aos bispos, o Papa chamou a atenção muito para que eles estivessem próximos do povo, não se colem, por assim dizer, à elite do país. Tínhamos presente que foi revelado nestes dias que a Colômbia é governada praticamente há uns 70 anos por uma elite de 300 famílias, são as famílias, digamos assim, mais economicamente em melhores condições, mais abastadas e que a maior parte do povo vive de facto em sofrimento, em pobreza, em carência e, portanto, há aqui muitas injustiças que são naturalmente causa também de tensões e de divisões. E o Papa quis incentivar os bispos a estarem próximos do povo, a não se colarem às elites, mas, digamos assim, a promoverem realmente uma liberdade e uma liberdade que passa muito pela proximidade com o povo, com autenticidade ao Evangelho, apelando a que eles estejam muito unidos a Cristo e, ao mesmo tempo, muito unidos ao povo e valorizando também muito da religiosidade, da sensibilidade, dos valores que se encontram no povo. E depois uma outra intervenção muito significativa foi com os jovens, em frente do Palácio Episcopal e apelava aos jovens, de facto, para olharem o futuro, para construir o futuro e para compreenderem
compreenderem aquilo que os precederam, as lutas, os conflitos, as guerras, as feridas que as pessoas mais idosas têm e por isso para compreenderem e para se tornarem sensíveis. Portanto, como que a reconhecerem esse passado difícil, trabalhado, mas ao mesmo tempo olharem para o futuro e serem construtores do futuro. E sublinhava muitas das características dos jovens, nomeadamente a sua disponibilidade para o voluntariado, a sua atenção às carências e às situações difíceis que os leva de facto a dedicarem-se no voluntariado, e essas características dos jovens, o Papa incentiva-os a viverem-nos naturalmente e a viver-nos também em favor do seu país e do empenho ativo no seu país, serem construtores, serem semeadores de um futuro de esperança para a Colômbia. E por tudo o que já se viu e ouviu do Papa Francisco, este primeiro passo é de facto importante nessa reconciliação. Sem dúvida, basta pensar que o Papa pegou logo à chegada nas crianças, em algumas crianças, e o filho de uma deputada que tinha estado sequestrada pela guerrilha durante um certo tempo. Portanto, esta marca também. Depois, esta proximidade das crianças foi uma marca também muito, muito presente logo na recepção do Papa, em vários momentos, como que a apontar que a Colômbia tem que ser um país que há de dar futuro, e um futuro de paz, e um futuro de justiça, um futuro de esperança para estas crianças e para as gerações mais novas. Muito bem, fica então aqui feita esta primeira análise àquela que está a ser esta viagem do Papa Francisco à Colômbia. Só termina efetivamente no domingo. O Papa chegará a Roma apenas já no dia de segunda-feira, 11 de setembro. Olhamos agora um outro tema para esta nossa conversa, tem então que ver com a Carta Pastoral 2017-2018, apresentada pelo Bispo da Diocese, Dom António Marto, e que tem como tema a alegria de ser Igreja em missão. E Padre Jorge Guarda, uma carta pastoral muito rica, mas que chega num ano também muito importante para a Diocese, de comemoração da restauração da mesma, não é? Sem dúvida, e o grande objetivo é exatamente partindo deste evento, que é a celebração de 100 anos da restauração. Temos presente que a Diocese é mais velha, portanto, já vem de 1545, e depois foi extinta por motivos de ordem política em 1882, se não me falha a data, o ano preciso, e que depois veio a ser restaurada, fruto de todo um trabalho que se foi desenvolvendo ao longo de anos, em várias fases, e veio então a ser restaurada em 1918. Não tem que ver com as aparições de Fátima, mas graças a Deus foi uma coincidência, uma boa coincidência, o facto de a restauração vir imediatamente na sequência das aparições da Nossa Senhora em Fátima. E, portanto, quer celebrar esse centenário e, ao mesmo tempo, lembrar estes 100 anos de percurso da Igreja Diocesana, para celebrar, para fazer festa, para ser motivo de alegria, mas ao mesmo tempo para ser inspiração e estímulo para o futuro. E, portanto, daí o tema alegria, porque não apenas alegria relativamente ao passado, mas alegria também a viver hoje e alegria também a construir para o futuro, e o tema da missão. Isto é, uma igreja que o Dom António Marto quer que seja uma igreja em saída, uma igreja que vive e que pega mais decididamente esta dimensão de missão. E a missão, como iremos ver, não apenas para fora de Portugal, mas a missão também a ser vivida aqui, nas várias circunstâncias da Diocese. Uma missão que pode perfeitamente começar por aquilo que o nosso Bispo também apela, que é uma igreja mais próxima, uma igreja mais concreta. Isto porque, Padre Jorge Guarda, pode estar nos últimos tempos a perder-se esta concretização da igreja no seio dos seus fiéis? Pode, quer dizer, por um lado, a Igreja pode-se acomodar, e esta acomodação pode ser dos pastores, pode ser também dos simples fiéis, que, a certa altura, isto já me basta, o ir à missa já é suficiente. Ou então outros, nem sequer é preciso ir à missa, basta ter um sentimento de fé. E
não ter a noção de que somos necessários uns para os outros para viver a fé. Ninguém pode viver rigorosamente a fé sozinho. Vive pessoalmente, mas vivemos sempre em ligação com os outros e em comunhão com os outros. E ser igreja significa isso. Significa que a gente partilha de um bem que é comum, a fé, que nos vem de Deus e que nos apoiamos, nos ajudamos uns aos outros e que partilhamos, nos estimulamos, nos ajudamos uns aos outros. E que esta fé é partilhada nesta fraternidade. Esta fé gera fraternidade, gera proximidade, gera vínculos entre as pessoas, gera partilha, mas ao mesmo tempo também nos impele a irradiar esta fé, a contagiar outros com a mesma fé, para que também eles participem da mesma alegria, participem do mesmo entusiasmo, participem dos mesmos bens que a gente participa, dado que a vivência da fé não é apenas para mim, é também para os outros e contagiar os outros. É nesse sentido que o nosso Bispo nos alerta para o facto de podermos estar numa inculturação da fé? Sim, sem dúvida que a própria noção da igreja particular ou local, são duas palavras que praticamente significam o mesmo, a igreja que se implanta numa determinada comunidade humana. E, naturalmente, assume também muitas das características dessa determinada comunidade humana. Na sensibilidade cultural, na maneira como as pessoas se comunicam, nos valores que são predominantes e, portanto, a fé encarna-se aí, é quase como uma luz que assume a coloração do ambiente cultural do ambiente cultural das pessoas, da comunidade humana. E, portanto, há algumas características próprias, naturalmente, da gente que vive no âmbito da Diocese de Leiria e Fátima. E essa inculturação significa ser capaz de traduzir os dados comuns da fé exatamente nessa linguagem, nesse modo de viver, nessas expressões do próprio povo. E daí vêm algumas características que vão aparecendo. Isso exprime-se muito na religiosidade popular, exprime-se nas festas, exprime-se também em alguns modos, digamos assim, de agir, na maneira como a gente se relaciona uns com os outros. A vivência da fé vai-se traduzir exatamente nisso. Enriquece, por um lado, mas em alguns aspectos pode até corrigir, pode até levar a cultura ambiente a evoluir em alguns aspectos e enriquecer-se, de facto, em alguns aspectos, mas também a fé ganha neste aspecto mais concreto, que se exprime nessas coisas e nessas expressões muito concretas deste povo. O nosso Bispo Dom António Marto divide a sua carta por capítulos e ela, aliás, está disponível já na íntegra na página da Diocese de Leiria e Fátima. Quem quiser lá ir começar a estudar já tem material e muito, não é, Padre Jorge Guarda? E ele fala-nos em 3 palavras-chave, que é o sair, o escutar e o festejar. E depois vai explicando cada uma delas. Nesta parte da saída vem então a missão, não é? A missão dentro ou fora de portas. Sim, mas vamos então às 3 partes da carta. A primeira parte é um olhar para o passado, é fazer memória, é a gente lembrar, recordar o percurso que a Diocese fez ao longo destes 100 anos. E este percurso que é feito de pessoas, de rostos, houve bispos, houve padres, houve religiosos, houve leigos, houve comunidades cristãs, houve paróquias que cresceram. Há todo um conjunto de dinamismos que importa, que ajuda a Diocese a perceber quem é, a perceber como foi fazendo este caminho. E esta dimensão de memória é de facto fundamental. É fundamental para nós pessoalmente, mas é fundamental também para a Diocese. A gente basta pensar, e o Dom António fala nisso, se uma pessoa tem a doença como o Alzheimer, perde por completo a sua memória. Isso não lhe dá condições mínimas de vida. Se uma Diocese perde também essa memória do seu passado, do seu percurso, dos esforços, das lutas que teve que travar, dos melhores momentos, dos piores, então ela não tem bem consciência de si e tem dificuldade em viver mesmo o presente. E por isso, este primeiro aspecto, a memória, é fundamental. E é essa memória que depois nos leva a celebrar, a agradecer e a encontrar força para o caminho futuro.
Depois, a segunda parte é mais à volta da identidade. O que é que constitui realmente uma igreja local, uma igreja particular, uma diocese? E aí, o Dom António vai à experiência do Novo Testamento, nomeadamente ao livro dos Atos dos Apóstolos, ao nascimento e ao desenvolvimento da igreja de Antioquia, na província romana da Síria. Então, conta e analisa como é que surgiu essa igreja local ou particular, para dizer que aquilo que aconteceu naquela igreja, de alguma forma, é aquilo também que acontece em cada uma das igrejas particulares e que acontece também na igreja de Leiria Fátima. E que a igreja local nasce quando uma comunidade, com alguns fiéis e depois uma comunidade, acolhe a palavra de Deus, se deixam iluminar pelo Espírito Santo, desenvolvem a fraternidade, se enriquecem e se organizam com vários ministérios, e é uma igreja que depois, ela própria, depois de ter recebido, interiorizado, assimilado o Evangelho de Jesus Cristo e de viver essa relação estreita com Jesus Cristo, torna-se ela própria também missionária. Isto é, uma igreja em saída, e isso, o grande desenvolvimento missionário da igreja dos primeiros tempos nasce a partir de Antioquia, com Barnabé e com Paulo, que partem precisamente de Antioquia para levar o Evangelho a muitas outras regiões. E, portanto, esta dimensão da identidade, aquilo que é a igreja local, como a igreja una, santa, católica e apostólica, num determinado povo, numa determinada comunidade, encarnada numa comunidade humana concreta. E aí, naturalmente, também organizada, mas uma igreja que, ao mesmo tempo, vai em missão, sai. E por isso a terceira parte da carta pastoral é exatamente sobre esta dimensão de missão, à volta dessas três palavras que a Cláudia já disse: sair, escutar e festejar. O primeiro aspecto de saída é que, no fundo, podia-se traduzir por outras palavras hoje muito em voga, é meste. Isto é, a igreja, não fiques acomodada, não fiques no teu escritório, não fiques dentro de portas, sai para a rua, sai para o adro da igreja, sai para os lugares onde as pessoas vivem. Nas casas, nos lugares de trabalho, nos lugares de convívio, nos lugares de desporto. A igreja sai. E esta igreja não é simplesmente o bispo, os padres, etc. São todos os membros da igreja, cada um na sua parte e com todos os seus componentes. São chamados a sair, a ir ao encontro das pessoas. Mas então é para fazer assim uma espécie de propaganda em amplo espaço? Não, de modo nenhum. A perspectiva que o Dom António chama a atenção é: sai para partilhar a vida dos outros, para te sensibilizares pelos pobres, pelos doentes, para aqueles que estão em aflição, pelas pessoas feridas, e portanto que é para te fazeres próximo dos outros, na sua vida concreta, mas com particular incidência para as pessoas que estão marcadas pelo sofrimento e pelas necessidades. Daí este sair. E o Dom António chama a atenção para ser uma igreja samaritana, à semelhança da parábola de Jesus, do bom samaritano que se compadece, que cuida, que se aproxima, que cuida daquele que estava caído à berma da estrada. E, portanto, a saída é com este sentido e através de atos concretos, do estilo de vida, voltamos de novo ao concreto. E, portanto, a ir ao encontro das pessoas. E depois vem o segundo verbo, escutar. E este verbo escutar diz, antes de mais, escutar a Deus, escutar aquele que é o fundamento, a inspiração fundamental para a vida da Igreja. Daí há indicações do António para a atenção à palavra de Deus. Depois vai ser distribuído ao longo do ano o livro dos Atos dos Apóstolos, pelas famílias, pelos crismandos, etc. E depois haverá também a promoção do retiro popular, que já se costuma fazer desde há uns anos para cá, e que põe nas mãos das pessoas, em grupo, um texto da Bíblia para o escutar, para o meditar, para rezar a partir dele e encontrar aí uma luz, uma força para a vida. Mas há depois duas outras dimensões de escutar, pelo menos. Uma delas é escutar cada pessoa, escutar o próximo. Esta atenção em escutar os irmãos, em escutar aqueles que a gente encontra, esta atitude de escuta para se identificar, para se aperceber daquilo que as pessoas vivem.
E esta atitude há de estar presente em cada um dos membros da Igreja, como há de estar presente também nos responsáveis das comunidades cristãs. E por isso se diz que cada encontro, cada reunião, cada serviço, cada atendimento são ocasiões para realizar esta escuta, que ao fim e ao cabo é também um prestar atenção às pessoas e às situações que elas vivem, para se fazer próximo, para cuidar, para se compadecer, para exercer a misericórdia e a fraternidade. E depois há uma outra dimensão de escuta ainda, não menos importante, que é a escuta relativamente às situações, e vem uma referência à importância de prestar atenção aos desafios que as situações atuais no contexto da nossa diocese e das várias comunidades têm, para poder fazer o discernimento, se nestas circunstâncias, como é que a gente há de agir, como é que a gente há de ser testemunha, anunciador do Evangelho. E, portanto, esta escuta também para encontrar caminhos, medidas, passos para seguir. E o terceiro verbo, festejar. Este festejar, naturalmente, que é agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá no dia-a-dia, aquela dimensão que há pouco, fora de programa, conversávamos, e que é, de facto, a gente sublinhar muito a alegria que brota da fé, e que nos dá uma visão positiva, quase diria otimista da vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mais dolorosas da vida. Quem vive realmente desta fé enfrenta as situações, mesmo as mais graves, mesmo as mais dramáticas, com serenidade, com esperança, com coragem, que não vem de nós próprios, vem do dom que nós recebemos de Deus. Portanto, este festejar tem que ver com este tipo de atitude geral, e que depois se exprime também na liturgia, nas celebrações litúrgicas, bem cuidadas, harmoniosas, alegres, que deixem as pessoas a sair das igrejas com um sorriso nos lábios e com confiança, com entusiasmo para enfrentarem os desafios normais da vida. Depois o festejar também os acontecimentos da vida, fala-se do nascimento, do batismo, do casamento e de todos esses acontecimentos belos da vida, e dar-lhe também este sentido de gratidão, de que não seja apenas um comer e beber e o cantar umas coisas, mas que se vá mais em profundidade de encarar estes acontecimentos como dons de Deus e que nos levam a viver a vida assim com alegria, com entusiasmo. Depois há uma atenção também em relação às festas populares, dos padroeiros, também um apelo a que haja um cuidado para que estas festas ganhem mais um tom cristão e menos paganizado, por assim dizer. Portanto, há este sentido todo. Depois, a grande marca para a celebração deste ano será a realização da Festa da Fé, em junho, durante 3 dias, em que a Diocese quer, em Leiria, organizar este momento assim importante, celebrativo. Portanto, são assim, naturalmente, há depois o assinalar da data à volta do 17 de janeiro de 2018, com um concerto, com uma celebração da Ação de Graças na Sé, digamos, será talvez a celebração mais importante deste ano, mas sempre dentro desta alegria do festejar. E depois há outros, na Carta Pastoral mencionam-se ainda outras iniciativas e outros momentos. Muito bem, Padre Jorge Guarda, chegou ao fim o nosso tempo de conversa, contudo penso que ficou aqui os traços gerais daquela que é a Carta Pastoral de Dom António Marto para esta Diocese de Leiria Fátima. Agradeço-lhe mais uma vez o facto de ter vindo. Sem dúvida a Carta Pastoral para 2017-2018, a alegria de ser Igreja em Missão. E nesta alegria não podemos esquecer que cada um de nós somos então pedras vivas desta Igreja, já nos alertava o Papa Francisco, e fica também muito esclarecido nesta Carta Pastoral. É o final deste Matinais, desejo-lhe a continuação de uma excelente sexta-feira e já agora um ótimo fim de semana para si.